E aí galera, tudo bom? Aqui é a Stephanie e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os animais na constelação familiar. Uma colega minha de faculdade, a Lúcia, pediu para eu falar sobre onde entram os nossos bichinhos na constelação e é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês. Então esse vídeo é para todo mundo que tem bicho, que gosta de bicho, que trabalha com bicho e eu espero que traga alguma luz em relação a algumas questões que envolvem os nossos animais no nosso núcleo familiar. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que os animais eles têm um papel muito similar com o das crianças dentro do sistema familiar. Eles pegam cargas do sistema familiar para eles por amor aos donos, por amor à família, né? É uma forma deles diminuírem a carga do sistema familiar. Então, isso pode gerar situações como doenças crônicas, doenças graves, que não tem cura, né? Comportamentos inadequados, como por exemplo agressividade, ansiedade por separação, destruir a casa inteira, medo excessivo em alguns casos. Tudo isso é uma forma desses animais mostrarem algo que não está certo na família. Muitas vezes tem até um gatilho, algo acontece na família e o animal começa a se comportar de uma forma diferente. Ou algo acontece na família e ele começa a desenvolver uma doença, um câncer, uma doença de pele, doenças alérgicas, que o tratamento é ineficaz, tudo que faz, nada consegue diminuir aquela alergia, por exemplo. Então, isso são situações em que os animais estão mostrando algo para as pessoas da família, algo que precisa ser visto e que não está sendo compreendido. Então, gente, esses animais, eles podem se identificar com pessoas do nosso sistema familiar, pessoas que foram excluídas de todas as formas, sejam crianças que não nasceram, muito comum o animal representar crianças que não nasceram por algum motivo, ou alguma criança que nasceu e faleceu muito cedo. Então aí o animal é tratado igual uma criança, igual, idêntico, é tratado como se fosse um bebê. E a gente olha para aquilo e pensa, não é possível que a pessoa trata desse jeito o bicho. Mas na verdade a pessoa não tá vendo só o animalzinho, aquele animalzinho não tá sendo ele tá identificado com alguém da família. Comportamentos agressivos podem estar muito relacionados com a agressividade que não está sendo expressada na família por algum motivo. Um casal que está se separando e não está brigando, né? Não que tenha que brigar, mas assim, eles não conseguem expressar a agressividade que sente um pelo outro, por exemplo, que faz parte do luto do final da relação. E o animal pode trazer essa situação para o núcleo familiar. Então ele começa a ter um comportamento agressivo, por exemplo. É uma forma dele mostrar, eu brigo no lugar de vocês. Seria algo assim, uma dinâmica assim. O que, claro, é por amor ao sistema familiar, às pessoas da família, mas que de forma alguma é justo nem com o animal, nem com as pessoas. Mas é uma forma de trazer à luz aquela situação que não está sendo vista. Isso são exemplos, isso não significa que todo caso de agressividade vai ser porque as pessoas não estão brigando dentro de casa. Né? Isso pode ter outras intrincações, isso são exemplos, tá? Que só a constelação consegue mostrar de fato o que está acontecendo. Além deles entrarem no nosso sistema e fazerem todo esse trabalho pela gente, né, de estar ali com a gente, de nos acompanhar, de pegar cargas que muitas vezes não são deles e transmutar, enfim, eles têm uma função importante no nosso sistema, eles também têm o próprio sistema deles. O que isso significa? Os animais que chegam até nós, eles também têm pai, têm mãe, né? Outros animais que deram origem aos animais que estão na nossa casa. Da mesma forma que a gente tem pai e mãe, os nossos animais também têm. E muitas vezes eles têm traumas instalados. Trauma é algo que pega todo mundo, né? Então, por exemplo, animais que não conseguem ver um pote de comida que tem que comer tudo. Muito provavelmente esse animal, né, a ancestralidade desse animal passou fome. A mãe era de rua, não tinha o que comer, isso pode ter acontecido com a avó, enfim, né? Já que é muito rápido a reprodução deles. Mas alguns comportamentos podem ter ligação com o sistema de origem do animal, não só com o nosso sistema de origem. Até porque a gente não é o centro do universo. Então os animais eles também têm a origem deles. E algumas situações vão vir dessa ancestralidade. Por exemplo, medo de fogos de artifício. Não faz nem sentido, não tem nada que corresponda a um perigo real, né? O som, por si só, já deixa alguns animais, principalmente cães, com muito medo. Isso pode ter, com certeza, uma intrincação na ancestralidade.
O que os animais que vieram antes dele viveram, né? Entenderam por esse som, por esse barulho, que por gerações e gerações e até hoje, gera tanto medo. Como eu já falei, o medo de passar fome de novo. Então, tudo que tem de comida eu tenho que comer rápido, porque senão eu posso ficar sem e eu vou passar fome, igual aconteceu com os ancestrais. Medo de abandono, né? Aquele animal que você sai de casa, o animal fica completamente alucinado, ele destrói tudo, ele faz uma farra de medo, ele fica extremamente ansioso, rói sofá, rói chinelo, rói geladeira, rói as paredes. Tem animais que fazem isso. E muitas vezes pro proprietário, né, pro dono desse animal, isso é um problema, porque ele começa realmente a destruir, às vezes come coisas que podem gerar um problema grave, ter que ir para uma cirurgia, enfim. Né? Então esses medos, eles têm ressonância no campo de origem do animal e muito provavelmente vai ter ressonância no nosso próprio campo, porque nada chega na gente por acaso. Eu não conheço ninguém por acaso, você não conhece ninguém por acaso, tudo tem ressonância. Então, essas situações, elas estão ali para mostrar algo também para as pessoas do sistema familiar. E isso tudo pode ser olhado numa constelação e pode sim ser harmonizado. Não necessariamente que vai ser a resolução de todos os problemas, porque nem sempre é assim, gente. Mas pode sim ser olhado e pode sim trazer uma compreensão nova e muitas vezes até a resolução completa do problema. Então, o que pode ser constelado nos animais? Eu tenho um animalzinho, esse meu animalzinho está com um problema, eu gostaria de constelar porque nada do que eu faço resolve. Doenças graves, como por exemplo câncer, doenças crônicas, como por exemplo atopia, né? Aquela alergia que nada do que você faz resolve, é trocar ração, é trocar desinfetante, é trocar caminha, é trocar tudo e nada resolve. Tá? A alergia ela tem um significado emocional importante. Comportamentos difíceis, como agressividade, medo excessivo, ansiedade excessiva, são coisas que podem ser olhadas na constelação, tá? Meu animal tem um problema assim, assim, assim. Pode ser olhado na constelação. Lembrando que esse ser olhado na constelação nem sempre vai trazer a origem, né, o sistema de origem desse animal. Muitas vezes, na maioria das vezes, é o nosso sistema que está precisando de alguma cura. É o nosso sistema que precisa que algo seja olhado, que algo seja incluído, que algo seja harmonizado, tá? Nem sempre é do animal. Então, quando a constelação do animal é aberta, o nosso sistema familiar vai ser aberto, tá? E algo dentro da gente vai precisar ser resolvido, não é do animal, tá? Nunca é do outro, é sempre a gente. E algo que pode ser feito, tá? Agora indo um pouco para as constelações com animais, né? Não para os animais, mas com animais. Algo que já é feito com frequência é constelação com cavalos, tá? Os cavalos, eles entram como representantes na constelação, então cada animal vai representar um membro da família, por exemplo, e eles se movem de acordo com o campo familiar. São constelações, assim, muito bonitas, muito puras, porque não tem ali uma pessoa tentando entender, uma pessoa querendo fazer algo para ajudar. É uma constelação que flui naturalmente. Os cavalos mesmo, eles praticamente coordenam a constelação, porque eles têm uma sabedoria muito diferente da do humano, que é muito mental e tentando entender. Eles só vão com o movimento, tá? Esse trabalho ele já existe em vários lugares do Brasil, em vários lugares do mundo, e é um trabalho muito legal. Muitas vezes, por exemplo, numa constelação online, onde cada um está na sua casa, ou numa constelação em grupo, que tem animais no recinto, como gatos ou cachorros, esses animais eles entram no campo da constelação sozinhos, né? Ninguém precisa pedir, eles entram, eles fazem o que precisa ser feito e eles saem. Simplesmente assim, eles entram no campo, eles participam como representantes e quando eles estão liberados, eles simplesmente estão liberados, tá? Isso também acontece, já aconteceu várias vezes, dos meus gatos entrarem no meio de uma constelação, por exemplo. Entrar no campo, depois terminou, sair, como se nada tivesse acontecido, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder pra vocês. Se você acha que esse vídeo serve pra alguém ou pode ajudar alguém, compartilha ele com as pessoas. Se inscreve, curte a página e mandem sugestões de temas que vocês querem saber. Um próximo vídeo eu vou fazer sobre, num próximo momento no caso, sobre para profissionais da saúde que trabalham com morte e que precisam olhar para isso, né? Muitas vezes na veterinária, na medicina, enfim, várias áreas,
fisioterapia, psicologia, né? A gente precisa lidar com pessoas que passam por questões muito difíceis e aquilo pesa muito pra gente. Aquilo realmente se torna um fardo, porque a gente muitas vezes não sabe lidar. Então, num próximo momento, quem tiver interesse, né, pode comentar aí embaixo, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Gratidão, até mais!